E aí, pessoal? Bem-vindos à nossa série sobre os santos do dia. A gente está conhecendo aqui umas histórias incríveis de verdadeiros mestres da vida cristã, que são tipo faróis de luz que guiam o nosso caminho, sabe? E o herói da nossa aventura de hoje é São Hugo. Mas antes de começar, deixa eu perguntar uma coisa. O que, pra você, faz um verdadeiro herói? Pensa bem, porque às vezes os maiores heróis, aqueles de verdade mesmo, aparecem onde a gente menos espera. E olha que curioso, muitas vezes eles nem queriam ser herói, viu? Então vamos conhecer o nosso personagem principal. Este aqui é Hugo. Ele nasceu lá na França, numa família super nobre, daquelas com castelo e tudo. Mas sabe, o maior tesouro dele, o sonho mais profundo do seu coração, não era nada disso. O que ele queria mesmo, de verdade, era uma vida bem simples, bem quietinha, totalmente dedicada a Deus, à oração. O sonho dele era ter o que a gente chama de vida eremítica. O que é isso? É basicamente ser um monge, sabe? Viver num lugar mais afastado, em silêncio, para poder ficar mais perto de Deus, conversando com ele o dia todo. Para Hugo, esse era o plano perfeito para a vida dele. Só que os planos de Deus eram um pouquinho diferentes. E é aqui que a nossa história dá uma virada, porque Deus tinha uma missão, nossa, uma missão muito, mas muito maior para o nosso amigo Hugo, um chamado que ele com certeza nunca imaginou que ia receber. E que missão, hein? Não era qualquer coisa. O próprio Papa, o Papa Gregório VII, chamou Hugo, que na época tinha só 28 aninhos, para uma responsabilidade gigantesca: ser o novo bispo de Grenoble. Imagina só a cena. Um jovem que só sonhava com silêncio, de repente é chamado para uma tarefa desse tamanho. Tá, mas o que um bispo faz afinal? Pensa assim. Ele é como um pastor, um mestre da fé, ele é um sucessor dos próprios apóstolos, escolhido para cuidar, guiar e proteger o povo de Deus numa região inteira, que a gente chama de diocese. É uma baita responsabilidade. Só que tinha um pequeno, grande problema. A diocese de Grenoble estava um verdadeiro caos. Tava uma bagunça total, os padres, o clero, ninguém estava seguindo as regras direito e o povo, coitado, estava completamente confuso no meio dessa confusão toda. Era um desafio gigante, digno de um herói de verdade. E agora começa a grande batalha de São Hugo. Ele precisava entrar em campo para lutar, para reformar a igreja e colocar a casa em ordem, quase como um verdadeiro guerreiro da fé. E toda boa história de herói precisa de um grande vilão, não é mesmo? Bom, o vilão que Songo tinha que enfrentar não era nenhum dragão ou monstro. Era algo bem mais perigoso. A corrupção que tinha se instalado dentro da própria igreja. Esse vilão tinha até nome, Simonia. É um nome esquisito, né? Mas significa uma coisa muito séria. Simonia é o pecado de comprar ou vender as coisas sagradas. Tipo, vender um cargo na igreja, ou até uma bênção. Imagina! Isso é super errado, porque as coisas de Deus são presentes. Não dá para colocar um preço nelas. Então, o nosso herói montou o seu plano de batalha. Ponto número 1. Combater a simonia com toda a força, para acabar com essa história de vender o que é sagrado. Ponto 2. Ajudar o clero a voltar para o caminho certo, a viver de um jeito que fosse um bom exemplo para todo mundo. Ponto 3. Recuperar tudo que era da igreja e que tinha sido pego indevidamente. E por último, mas super importante, ensinar o povo com toda a dedicação e carinho do mundo, para fortalecer a fé de todo mundo. Mas olha só que interessante. Mesmo ele sendo esse líder incrível, lá no fundo do coração, o sonho dele de ser monge ainda estava lá, bem vivo. Ele era tipo um herói que não queria ser herói. Vocês não vão acreditar. Ele tentou pedir para sair do cargo de bispo 5 vezes. Mas a resposta do Papa era sempre a mesma. De jeito nenhum, Hugo, a gente precisa de você aqui. Mas Deus é sábio, né? Ele deu um jeito de atender o desejo do coração do Hugo, só que de uma maneira que ninguém esperava. Ele mesmo não virou um monge no mosteiro, mas ele ajudou a criar um. É que um dia apareceu por lá um outro santo, chamado Bruno. Ele e uns companheiros tinham o mesmo sonho do Hugo, viver uma vida só de oração, bem pertinho de Deus. E o que São Hugo fez? Ele acolheu todo mundo e ofereceu um lugar perfeito, lá no alto das montanhas, para eles começarem uma nova ordem de monges. E foi assim que nasceu a famosa Ordem dos Cartuchos. Um lugar incrível, de silêncio total, de oração profunda, de uma vida bem simples. Ou seja, o tipo de vida que o próprio São Hugo sempre sonhou para ele. Que coisa, né? Ele ajudou a construir para os outros exatamente aquilo que o coração dele mais queria.
Então, vamos dar uma olhada no legado, na marca que esse santo deixou no mundo. A vida de São Hugo é, acima de tudo, uma história sobre servir, sobre obedecer a Deus e sobre ter um amor gigante pela igreja. Olha só um resumão da jornada dele. Nasceu em 1053. Em 1080, com só 28 anos, virou bispo. Em 1084, foi aquele momento chave em que ele ajudou a fundar os cartuchos. Ele morreu em 1132, sempre fiel à missão. E, uau, só 2 aninhos depois, em 1134, a igreja já o declarou santo. Que vida, hein? E pensem nesse número aqui, 52 anos. Ele passou 52 anos servindo como bispo, lutando, ensinando, organizando tudo, mesmo com o coração dele sonhando com outra coisa. Isso é que é obediência e força, né não? É por toda essa história que a gente reza com confiança e pede: São Hugo, rogai por nós. E o que a gente pode aprender com São Hugo para a nossa vida? Bom, primeiro, a importância de ter uma vida de oração. Segundo, a gente aprende a ser disciplinado nas nossas tarefas. Terceiro, a escutar o chamado que Deus faz para a gente. E, por fim, a usar bem o nosso tempo. No final das contas, a história de São Hugo mostra uma coisa muito legal. Ser herói, muitas vezes, é simplesmente dizer sim para a missão que Deus nos entrega, mesmo quando ela é difícil e mesmo quando não era bem o que a gente tinha planejado para a nossa vida. E aí, essa história te ajudou a entender um pouco mais sobre a fé? E sobre como Deus age? Se sim, já deixa aquele like aqui pra gente. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais e mais pessoas. E se por acaso você ainda não faz parte da nossa turma, aproveita agora, se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo sobre fé, Bíblia, catequese, tudo que a gente conversa por aqui. Mas agora, chegou a minha vez de ouvir você. Já tinha pensado nessa história de ser herói desse jeito? Ficou com alguma dúvida? Ou de repente tem uma sugestão de tema que quer ver por aqui? Deixa tudo aí nos comentários. Eu leio tudo, viu? E quem sabe a sua pergunta não vira o nosso próximo tema.